Olá, estamos próximos do Natal, então nada mais correto do que fazermos aqui uma lista de livros com o tema de terror. Pois é, essa é a ideia desse vídeo, fazer uma mistura de gêneros. Não é uma coisa nova, na verdade. A gente encontra vários filmes e séries que misturam, em maior ou menor grau, o tema do Natal com o tema de terror, seja terror psicológico, terror sobrenatural ou mesmo slasher. A gente encontra bastante coisa assim. Então, eu queria aproveitar esse vídeo para fazer indicações de um gênero que eu gosto muito, que é o gênero de terror, e inclusive indicações que possam talvez se tornar presentes de Natal, para que você possa presentear alguém, se for o caso. Qual é a regra aqui nesse vídeo? Apenas uma. Os livros aqui estão seguindo uma ordem, do meu ponto de vista, do menos assustador para o mais assustador. Claro, eu não vou aqui dar spoiler dos livros, eu não vou aqui estragar a leitura para vocês, eu vou apenas indicar os livros. Então, é uma indicação rápida e direta, mas eu espero que seja uma indicação que vocês levem a sério e busquem esses livros, porque são muito bons, valem a pena. Então vamos lá. 7 indicações de livros de terror para se ler no Natal. Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Aqui está com a capa do filme, na verdade. Então vamos dar algumas explicações. Primeiro, esse livro aqui não é apenas essa história do filme. E segundo, a história aqui, Eu Sou a Lenda, não é a história do filme. Tem muitas diferenças, tá bom? Então, não se deixe levar pela capa. E se você assistiu esse filme aqui com o Will Smith, você não leu o livro, você não tem ideia do que o livro narra. E eu vou logo dizer que o livro é muito melhor do que a adaptação para o cinema. Na verdade, não foi a primeira vez que essa história foi adaptada para o cinema, teve outras, algumas mais próximas do original, outras nem tanto, mas eu acho que nada substitui a leitura aqui. E aqui, qual é a narrativa do Eu Sou a Lenda? Bom, a gente acompanha aqui o protagonista, que é o Robert Neville, que não é um cientista como no filme, por exemplo, é uma pessoa do dia a dia comum, e ele é o único sobrevivente de uma espécie de praga que transformou todas as pessoas em vampiros, e não em zumbis. Então, há uma diferença aqui importante em relação ao filme também. Mas aqui há toda uma explicação também científica sobre como funciona esse processo de vampirismo. Enfim, vale a pena ler. E não apenas por essa história. Essa história aqui ocupa a maior parte do livro, tá bom? Então, vai da primeira página até a página 162. Então, toda essa parte aqui é a primeira história. Mas você tem outras histórias aqui no final do livro que revelam a criatividade do Richard Matheson. Então, tem histórias aqui abordando temas de bruxa, abordando temas também de vampiros ou de criaturas monstruosas, enfim. É muito bom. Então, em 7º lugar, Eu Sou a Lenda. Em 6º lugar, eu coloco aqui um livro que, na verdade, é uma coletânea de textos de 2 autores que eu gosto muito, que são o Robert Bloch e o Ray Bradbury. O livro chama-se As Portas da Fantasia. E aqui embaixo está 10 histórias escolhidas de ficção científica. Mas não é apenas ficção científica. Também tem isso aqui, mas não é apenas isso. Na verdade, aqui é muito mais terror e terror psicológico. Então, você tem algumas histórias aqui muito boas, sobretudo uma chamada O Vampiro Zombeteiro, que é uma das melhores histórias que eu já li sobre essa temática. E também uma abordando o tema da licantropia no lobisomem, que é muito boa. Enfim, tem várias histórias aqui que são muito bem construídas. E eles conseguiram fazer uma coisa que para mim eu achei sempre muito interessante. Eles conseguiram escrever tudo aquilo que eu gostaria de ter escrito. Então tem aqui textos muito bons, com narrativas bem criativas e que vale a pena investir na leitura. Então fica aqui a indicação As Portas da Fantasia, nossa 6ª indicação. Em 5º lugar, vem uma obra muito conhecida também, não só da literatura, mas do cinema. Já teve um monte de adaptações, de várias formas, inclusive para jogos de tabuleiro. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho sobre isso. Mas eu estou me referindo aqui à obra Frankenstein, da Mary Shelley. E poucas pessoas sabem que, na verdade, essa obra aqui foi fruto de uma aposta. A Mary Shelley estava recebendo, ela e o esposo recebendo alguns convidados ilustres, inclusive o Lord Byron, que era conhecido como um amante desse tipo de literatura gótica e, enfim, investigador dessa literatura. E aí, depois de tantas horas de conversa, surgiu a seguinte aposta. Quem seria capaz de escrever a história mais horripilante com um tema de retorno à vida, ou seja, de um cadáver voltando à vida. E o resultado dessa aposta foi esta obra aqui, da Mary Shelley, que, aliás, é considerada uma das primeiras obras de ficção científica da história. É claro que ficção científica aqui vinculada ao tema do terror gótico, de ver um cadáver sendo reanimado. E também um detalhe interessante, Frankenstein não é o nome da criatura, mas sim é o nome do doutor, Dr. Victor Frankenstein, que é o protagonista da história aqui, que vai realizando suas experiências para trazer de volta à vida um cadáver. É uma obra muito boa, vale a pena você ler, uma leitura rápida, na verdade, que embora sejam 318 páginas por aí,
mas é uma narrativa que você lê com muita facilidade, porque é muito bem escrito. Então eu indico bastante essa obra aqui, Frankenstein. Inclusive a gente vai ter um vídeo aqui no canal, especificamente sobre essa obra em breve, abordando a questão da ética na ciência. Bom, eu também disse que essa obra inspirou várias outras produções em outras áreas, como cinema, como teatro. Bom, aproveitando a temática, queria mostrar aqui para vocês um board game, um jogo de tabuleiro chamado Abomination, The Era of Frankenstein, ou seja, o herdeiro do Frankenstein. E aí, nesse jogo, na verdade, nós somos também aprendizes, né, do Dr. Frankenstein, e a gente vai tentar criar o nosso próprio monstro. É bem interessante, é um jogo bem legal. Para quem gosta, claro, da temática. Vou trapacear um pouquinho nesses próximos lugares, tá bom? Porque eu vou colocar mais de um livro, mas aqui é uma coletânea. Estou me referindo aqui a essa trilogia, Ghost Stories, Histórias de Fantasmas, do Montague Rhodes James. É um autor que talvez nem todos conheçam, mas ele tem uma capacidade de descrição do universo do fantasma muito interessante e muito bem feita. Vou mostrar aqui para vocês essa caixinha aqui, essa coletânea. Nós temos Histórias de Fantasmas de um Antiquário. Depois nós temos Outras Histórias de Fantasmas. E o terceiro volume é Um Aviso ao Curioso e Outras Histórias. Esse autor ele realmente consegue fazer, como eu disse, descrição de universo de fantasmas, né? Então, castelos mal assombrados, igrejas mal assombradas, aquele tipo de assombração que persegue o protagonista onde quer que ele vá, assombrações que vêm, que surgem a partir de pergaminhos antigos, de manuscritos antigos. Tudo isso que talvez a gente possa achar como um clichê até, ele consegue desenvolver e muito bem. Então, fica aqui a indicação. Essa coletânea ainda vem com um pequeno pôster, né, do Ghost Stories, e também 3 marcadores aqui, um de cada livro. Então, bem interessante. Fica a indicação para você que não conhecia. Vale a pena aqui procurar. Coletânea Ghost Stories, Histórias de Fantasmas. Em terceiro lugar, é claro que não pode faltar este autor, que é um autor que marca a literatura de horror gótica, com certeza, todo mundo que vai falar sobre esse assunto tem que mencioná-lo, porque não é possível falar de horror gótico sem tratar desse autor. E é um autor que tem muita produção, vários contos, várias novelas, enfim. Eu estou me referindo aqui ao Edgar Allan Poe. E aqui uma coletânea também de 3 livros, né, obras de Edgar Allan Poe. Então, são 3 obras. E aí temos aqui também, um pouco semelhante à coletânea anterior, um coletânea muito interessante, que também vem com um pôster, né, com um gato, para quem conhece a história do Poe. E aí temos a coletânea formada por O Corvo e Outros Contos. Temos O Gato Preto e Outras Histórias Extraordinárias. E, por fim, O Escaravelho de Ouro e Outras Histórias. Para quem deseja conhecer também um pouquinho do universo do Poe, para além das suas obras de literatura, eu indico a série que está passando na Netflix chamada A Queda da Casa de Usher. É uma série de terror, muito bem feita. Aliás, o diretor, que é o Mike Flanagan, tem muitas séries de terror sensacionais disponíveis lá no catálogo. Vale a pena você procurar. E essa série, em cada episódio, ela faz uma menção a um conto do Poe. Mas voltando aqui aos livros, o Edgar Allan Poe, ele é, como eu falei, um autor que dispensa apresentações. Um dos primeiros contos que eu li dele foi esse aqui. Eu li na verdade nem foi num livro, foi numa coletânea meio que enciclopédica, digamos assim, de autores diversos. E tinha lá uma amostra de cada autor, né? E aí tinha um pequeno conto do Poe, que era Enterro Prematuro, que é sensacional, assim. Essa história fala de um sujeito que tem um grande receio de ser enterrado vivo. Vamos mostrar que no século XIX isso era tido como uma possibilidade muito comum, então ele faz todos os procedimentos para evitar isso, né? Ele coloca lá na sua própria residência num caixão especial, com suprimento de ar, de água, com uma corda para ele tocar, para citar um sino lá em cima, para as pessoas descobrirem que ele está vivo lá embaixo, enfim. Tudo para evitar esse tipo de problema, né? Ou seja, de dormir, ter uma doença tipo narcolepsia e acordar enterrado. Mas aí na história, ele acorda num lugar que não tem nada do que ele tinha planejado, né? Ele está fechado, com madeira em volta, e ele fica desesperado. Eu não vou contar o que acontece para não dar spoiler, mas enfim, vale a pena a leitura, e aqui essa coletânea do Poe vale a pena você procurar. Então essa é a terceira indicação.
Em segundo lugar, também outro autor que não pode faltar quando o assunto é terror. E aqui um terror muito específico, que é o terror cósmico, o terror sobrenatural cósmico, que é a obra do H.P. Lovecraft. E aqui está Os Melhores Contos. Na verdade, você tem várias coletâneas do Lovecraft. Temos um livro gigante, por exemplo, do Lovecraft, que é esse aqui, ó, Grandes Contos. Então é quase uma bíblia, né, digamos assim, de tamanho, com quase todas as histórias do Lovecraft. Então, quem desejar ir atrás dessa obra é muito boa, capa dura. Mas ela, reconheço, é um pouco difícil de se levar para lá e para cá, para leitura, né? Então, talvez essa obra aqui que eu estou indicando, né, que são 3 conjuntos também, de literatura, talvez seja mais fácil. O que vem aqui dentro, então? Bom, aqui não tem pôster dessa vez, mas você tem lá os 3 livros. Então, temos Sussurros na Escuridão, temos A Cor que Caiu do Céu, que inclusive tem um filme do Nicolas Cage, que vale a pena assistir, é um filme estranho, pelo menos, mas vale a pena assistir. E temos aqui O Chamado de Cthulhu e outros contos. Claro, como eu falei, Lovecraft você encontra de várias maneiras diferentes a sua obra, em várias coletâneas diferentes. Essa aqui é uma delas, então, em segundo lugar, fica essa indicação. E por que ele é, então, né, se a gente está aqui em sequência do menos assustador para o mais assustador, por que ele está em segundo lugar? Porque ele conseguiu criar um universo todo próprio, um universo que realmente, se você se deixa sensibilizar por esse universo, digamos assim, se você ingressa no seu próprio mundo, realmente gera bastante medo. E é interessante, não é o medo por descrições que ele faça, mas é por não descrições. Porque muita coisa do que Lovecraft faz, na verdade, é não descrever, né, os seres que ele está mostrando, porque são indescritíveis, digamos assim. O mito do Cthulhu, que Lovecraft cria, também gerou um universo gigante de literatura, e não apenas de literatura, mas também de cinema, de teatro, de jogos de tabuleiro, de RPGs também. Eu queria aproveitar para mostrar para vocês esse aqui, chamado de Cthulhu, que é um RPG de horror cósmico, né? Então, um RPG de horror no mundo do Lovecraft. Então, basicamente, você vai aqui personificar um investigador e ter várias ocupações possíveis, né? Advogado, detetive particular, engenheiro, escritor, enfim. E aí você vai, né, a partir de uma aventura criada por um narrador, você vai adentrar o mundo de Cthulhu. E aí, junto com esse livro aqui, nós também temos essa outra coletânea aqui, Guia de Campo para Horrores Lovecraftianos. E é interessante isso aqui porque ele é muito bem ilustrado, né? Ele tenta então colocar de uma forma mais visível e palpável as criaturas que Lovecraft cria. É uma obra bem interessante e é um universo de terror muito legal que vale a pena conhecer. E em primeiríssimo lugar, né, o livro que traz mais terror, na minha opinião, não podia ser outro, Drácula, do Bram Stoker. Drácula aqui numa edição comentada, capa dura, uma edição muito boa. E a história do Drácula, né, vocês certamente conhecem, não apenas pelo livro, talvez, mas porque teve inúmeras adaptações de tudo que você possa imaginar. Inclusive, um dos capítulos do livro foi adaptado para um filme recentemente, chamado Drácula, A Última Viagem do Deméter. Se não me engano, é esse título. E esse filme, na verdade, deixou muito a desejar, porque ele não conseguiu traduzir para a tela o terror que esse capítulo gera por si só. Mas é claro, não é só esse capítulo que é importante. Toda a obra aqui do Drácula, do Bram Stoker, é excelente. Então, é um livro que eu li quando eu tinha 13 anos pela primeira vez, eu li numa edição de bolso. Me lembro que o Diário de Jonathan Harker, que é a primeira parte do livro, me deixou realmente bastante assustado, né? Então eu tive que ter até coragem para continuar a leitura. Eu tinha lá uns 13 anos, como eu falei. Mas é um livro que vale a pena você conhecer, de verdade. E não apenas esse livro aqui. Eu vou agora mostrar um outro livro, estou ultrapassando um pouquinho, mas é, na verdade, uma obra também vinculada ao Drácula, que é esse aqui, chamado Poderes das Trevas. E qual a história desse livro? Bom, em 1897, o Drácula foi publicado. Em 1899, um jornal sueco começou a publicar Poderes das Trevas, que era, segundo se dizia, um romance do Bram Stoker. E aí esse livro ficou meio que esquecido, deixado de lado, até que em 2017 alguns pesquisadores retornaram a essa obra e perceberam o seguinte: aqui você tem uma versão do Drácula expandida, com personagens novos, com histórias novas, com contextos sociais e políticos novos que não estão na obra que a gente conhece, ou que a maior parte conhece.
Então, vale muito a pena ler isso aqui. É um texto bem interessante, realmente tem mudanças em relação à obra do Stoker. E essa edição aqui está muito bem feita, ela tem, né, algumas gravuras, tem também comentários introdutórios à obra, né, como é que ela foi estudada, uma parte final de apêndices, onde se fala do Stoker, onde se fala da relação do livro Drácula com esse livro aqui, Poderes das Trevas, enfim. Então, em primeiro lugar, uma dupla indicação aqui, Drácula, do Bram Stoker, e Poderes das Trevas, também do Bram Stoker. Então, eu recomendo esses dois. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Quero agradecer a todos e todas que estão aqui fazendo seus comentários, assistindo os vídeos, compartilhando o conteúdo. Muito obrigado por esse ano que passou e que a gente possa estar junto também em 2024. Não é o último vídeo aqui do ano, a gente já vai ter vídeo no domingo, também teremos vídeo na semana que vem, mas já vou aqui estender para vocês as boas festas e que haja muita literatura na vida de vocês e também muita imaginação, muita fantasia e muita arte também. Afinal de contas, esse aqui é a proposta do canal, falar de arte, falar de espiritualidade, falar de teologia e também fazer indicações literárias. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.